Eurico, ele é muito solicitado. Ele foi um jogador fora de série. Estou falando isso não em meu nome, porque eu não entendo isso, mas meu sobrinho, que era médico e já faleceu, ele falou, se Eurico fosse dessa época, ele ia ganhar muito dinheiro. Primeiramente, ele jogou no Bani, que era um clube pertencente à rede. Depois, então, ele fundaram, então, o Independente, ele, Dr. Reinaldo, que eu recordo, Dr. Reinaldo Gama, e outros, né, que fizeram o Independente. Ele já estava estremecido por qualquer coisa lá no banho. Então, ele aderiu a esse grupo e na hora de sugerir vários nomes, mas ele falou, não, nós agora somos independentes, então o clube vai se chamar Independente. Depois, então, foi convidado, então, para fazer parte da SIAP e jogou, assim, bastante tempo. Nós dávamos todo o apoio para ele, sabe? Então, eu que desenhava as camisas e ele, então, encomendava lá na fábrica com os desenhos que eu fazia e eles, então, reproduziam. Desenhar com o Independente foi o time fundado por ele. Um dia eles falavam comigo que eu era fera. De fato, eu era muito raçudo, eu era muito daquele jogador enjoado mesmo. Dele só tinha esse colégio. Então vinha de Sumidouro para aqui, vinha de Volta Grande, todo mundo estudava no carro. Como o professor Maia, que eu falei, achava que eu era bom de bola e jogava no tal de Tapajós, ele falou assim, os meninos não estão aguentando, né? Vamos para jogar lá comigo lá. Aí foi vários jogadores que não era estudante. Às vezes jogava de colégio contra colégio, de Leopoldino, tal. Então formaram um timezinho, que esse meu irmão também jogou. Noca jogou também no começo, sem ter sido aluno. Depois fui transferido para o Independente, porque foi criada a Liga. Depois no Independente joguei no Independente, fui campeão pelo Independente. Fui para o CIAP, fui campeão pelo CIAP em 50. Em 51 fui transferido para o Banho. Aí não fui campeão, mas foi quando eu tive um dos maiores prazeres da minha vida, que fui ter contato com o jogador Newton Santos, que foi uma alegria muito grande. E foi um período que nós vencemos, modéstia à parte, no boteco, venci todo jogo da cidade aqui, toda essa redondeza, nós batemos, todos os times nós vencemos. Eu cheguei aqui para o Santa Maria, né, em 1954, e vim com a promessa de trabalhar aqui. Vinha o Freitinha, me chamou se eu queria jogar para Santa Maria. Um mês mais ou menos eu fiquei aqui, não arranjaram emprego para mim, então o diretor do CIAP me perguntou, se você quiser trabalhar na fábrica, você vai jogar no CIAP amanhã. Eu tinha vindo praticamente, eu era profissional em patrocínio, mas tinha pouco tempo que eu tinha vindo da roça, né? E não estava acostumado assim, e aceitei e fiquei no CIAP. Eu cheguei no profissional no Rio de Janeiro, me engoliu, sabe? Quando eu via aqueles atletas, a gente ficava na frente do rádio, não tinha televisão, torcendo. De repente eu estava de frente a frente para eles assim, né? E tímido, sabe? Aí não dei certo. Aquela grandiosidade do Botafogo me engoliu. Tinha chegado naquela época Garrincha, um dos jogadores mais famosos, depois do Pelé, era ele, sabe? Ele chegou naquela semana e eu fui treinar no Botafogo naquela semana. Era o assunto do momento no Brasil inteiro, o Garrincha, né? Pois é, eu voltei para a roça e o Garrincha foi para o pináculo da glória. É a vida, não é assim? Eu comecei no Infantil de Santa Maria, lá na Rua Duque de Caxias. Era o Infantil do Durval, depois o seu Técio passou a tomar conta, o seu Técio Gonçalves, famoso na cidade, na época, como treinador e tudo mais. E depois fomos para o Juvenil do José de Almeida, que é pai do Errol, inclusive.
E dali, o Santa Maria, eu comecei jogando no titular, numa das vezes que o Santa Maria, que tinha um timaço, foi campeão invicto, em 51, inclusive. O Santa Maria só teve a contusão de alguns jogadores, e eu com 15 para 16 anos, e o Getúlio Taranto, me lembro, Getúlio Taranto, que é um amigo antigo de futebol, que está aí até hoje, ainda joga uma bolinha também, graças a Deus. Eles então nos tiraram do juvenil naquele dia para substituir aqueles que estavam machucados, né? E aí foi o primeiro jogo que nós jogamos no quadro titular. Aí foi no Municipal aqui o jogo, contra o Nacional. E aí depois o meu tio Timbira jogava no CIAP. E aí o tio Timbira me levou para o CIAP. Depois fui para o Nacional, fiquei 5 anos no Nacional. E aí, depois, do Nacional, eu voltei para Santa Maria. Aí fiquei mais algum tempo no Santa Maria. Depois fui para o CIAP, outra vez. E aí foi que houve uma fusão dos times aqui na cidade, formando o Além Paraíba. E o Além Paraíba foi realmente um timaço. Comecei a jogar futebol no Nacional em 1955. Um time que era de segunda divisão, fundado aqui na Praça da Bandeira, né? Daí ficou muitos anos, de 55, acho que até 60, e passou para comercial. De comercial funcionou até 68. Em 68 aí veio o Além Paraíba. E é onde foi que eu encerrei minha carreira no futebol. Joguei pelo Ideal, pelo Recreio, joguei pelo Carmense, joguei pelo Mangueira, em Patrocínio e Muriaé. Iniciei em 62 no Juvenil do CAP, depois Independente, Juvenil, primeiro time Independente, depois CIAP, e encerrei no Guarani, segunda divisão, time que tinha na Vila. O Vasco eu fui levado, né, pelo Célio de Souza, que na época era o treinador do Vasco, depois do jogo aqui, mas não acertei bem não. Primeiro, volto a falar, pela estatura. Eu vi aqueles monstros lá, eu falei, isso aí não vai dar para mim. E segundo, que eu pensei que em trabalhar, eu falei, eu vou ficar aqui, essa boa vida, depois não deu certo, então eu tenho que dar um jeito de trabalhar. E aí fugi. Vim embora. Quando o cara foi ver, eu estava aqui. Mais tarde ele levou o Mazzaropi, voltou aqui. O Mazzaropi, né? Um jogo contra o São José. Aí ele falou que eu tinha jogado a sorte fora. Mas vai fazer, né? Parei muito cedo. Parei com 19 anos. Joguei pouco tempo. Joguei uns 6 anos. Quando garoto, eu joguei no infantil, posteriormente juvenil, do senhor José de Almeida, pai do Errol, que todos conhecem. Posteriormente fui para o Esporte Clube Milionários. Disputamos um campeonato da Liga em 1958. Logo depois, Esporte Clube Santa Maria. Eu fiquei aos 14 anos lá, quando tinha 14 anos. Em outubro de 1960, eu fui para o CIAP Esporte Clube. Depois, com uma transformação no futebol de Além Paraíba, onde foi fundido no Além Paraíba. Eu terminei minha carreira no Além Paraíba. Treinei no Flamengo aos 15 anos, ainda era treinador do Flamengo Dom Fleitas Solis, mas não era o time do meu coração, não dava para ficar lá. Eu comecei com mais ou menos de uns 12 anos de idade, entendeu? Um amigo meu tinha um futebol aqui, achou que eu poderia jogar futebol, porque entre meus parentes, eu só joguei no gol porque eles acharam que ninguém queria jogar no gol, só se viria eu para jogar. Eu era o mais novo, então eu comecei a brincar no gol, chamado Olímpico, o time. E quando eu entrei para o ginásio, já estava no ginásio, eu fiz o primário, entrei para o ginásio Além Paraíba, eu, em 1941, já tinha até meu primo, que era o goleiro efetivo, mas eu barrei,
entrei no lugar dele. Em 41, quando foi inaugurado o campo do ginásio, entendeu? Em 41, 42, joguei no ginásio. O ginásio tinha um time certinho. Ele jogava com todos os times da cidade, os melhores times da cidade, e nós tínhamos um índice favorável em vitórias, entendeu? Em 42, terminei o meu ginásio aqui, então eu fui para o Rio. Fui internado no Instituto Lafayette Cortes. Nesse período de internato, eu tinha um colega meu, de classe, que o pai dele era vice-presidente do Fluminense. Ele me viu brincando no pátio, perguntou se eu queria jogar no Fluminense. Pô, não, eu não sou Fluminense, meu time é o Botafogo. Cheguei lá, tinham 10 goleiros esperando para ser treinado e 2 treinando. Mas como eu tinha um padrinho, que era ele, eu entrei para treinar. Aí fiquei. Os outros foram embora e eu fiquei no Fluminense. Joguei no Fluminense 43, 44, 45. E tinha 15 anos, 16 anos, não sabia a grandeza do Fluminense, não sabia como era o modo de procedimento do Fluminense. Depois que eu parei de jogar futebol, que eu fui fazendo um retrospecto do período que eu estive lá, vi que estava me preparando para jogar em cima. Quando chegou a fazer uma proposta para jogar, assinar como profissional, tinha que ser com a assinatura do pai. Meu pai brecou logo. Não, eu não estou trabalhando, meu pai era de pouco recurso, era viajante. Não, estou trabalhando, dou um duro treinamento, meu filho formar em médico, e não um jogador de futebol, não assino. E na faculdade tive outra história também. O meu colega de faculdade, o pai dele era presidente do Olaria. Então me chamou para jogar no Olaria. Falei, meu filho, eu saio do Fluminense para jogar no Olaria. Tá bom, vou te atender. Joguei lá 1 ano no Olaria, como amador, sempre como amador. Agora, tem uma passagem que eu esqueci de dizer no Fluminense, que até hoje fico questionando como eu tive a ideia com 15 anos de idade. Quando me chamaram para assinar, eu falei, assino, com uma condição. Sou amador, não vou ganhar nada, porque todos já eram profissionais. Sou amador e não jogo contra o Botafogo. Aceitam? Não, eu vou levar o conhecimento da diretoria. Passar a diretoria, não, aceitaram. Eu estava no Rio de Janeiro, então quando tinha jogos importantes aqui, jogo do Rio, secreto da cidade, qualquer um evento maior, eles me chamavam. Eu vinha por quê? Não tinha dinheiro para a condução, eles me pagavam a condução para vir aqui. Eu aproveitava e vinha ver a namorada, entendeu? Então, por isso que eu joguei em todos os clubes da cidade, com essa finalidade de enxertar, não coisa oficial. Eu comecei aqui no juvenil, no Infanto Juvenil do Independente, dirigido por José de Alencar. E ali eu fiquei, galguei o juvenil. Depois eu fui convidado a me transferir para o time de aspirante. Joguei uma partida só e logo fui promovido aos titulares, aonde eu fui tetracampeão pelo Independente, disputando com diversos times aqui, principalmente que era um rival que era o CIAP. Eu joguei também pelo CIAP, eu joguei pelo São José. Logo em seguida, que me viram jogar aí, eu fui transferido por intermédio de um olheiro chamado Passarim. Fui fazer um treino no América, onde fiquei justamente com meu primo Biguinha. E lá eu disputei o campeonato de juvenil no ano de 65. Depois fui promovido aos aspirantes, e junto com o irmão do Zico, o Eduzinho, nós fizemos um treinamento no time de aspirante e já estava promovido a ser titular, mas eu tive um probleminha com o treinador, o Edu subiu e eu fui transferido para o Valério Doce de Minas Gerais, no qual eu disputei o Campeonato Mineiro, naquele Campeonato Mineiro onde atuava Tostão, Natal, o Raul Goleiro, o Disseu Lopes, o Piazza, e diversos jogadores muito bons, por outro lado, o Boião, o Vanderlei. Mas tive um ano só, graças a Deus fui feliz, mas tive um problema muito sério no joelho. É onde eu resolvi retornar à minha cidade. Fiquei no Além Paraíba um período, depois voltei ao Independente de novo, e finalmente eu terminei minha carreira no Além Paraíba.
Eu joguei no Santa Maria de 51 a 56. Aí, em 56, eu fui para o CIAP, até 64, como jogador. Depois eu passei a participar de direção, de ajudar no sistema de dirigir, e fui até treinador. Eu fui treinador do Além Paraíba também. Eu era meio de campo, cabeça de área. Eu comecei com 16 anos no Santa Maria. Aqui em Além Paraíba eu passei pelo Santa Maria, CIAP, Independente e Comercial. Depois fiquei 2 anos no Rio de Janeiro, na equipe de juvenil do Fluminense, e de lá vim emprestado para o Ribeiro Junqueira de Leopoldina, onde eu me profissionalizei. De Leopoldina eu fui para Miraí, onde joguei no 1º de Maio de Miraí, um verdadeiro timaço. Do 1º de Maio de Miraí eu fui para o Caratinga, do Caratinga eu fui para o Democrata de Valadares e resolvi voltar para cá. Cansei de viajar, cansei de viajar, mas é muito bom. Eu comecei no Juvenil de Santa Maria jogando como zagueiro central. Depois passei para jogar como meia ponta de lança, foi quando eu estreiei na equipe Santa Maria com 16 anos. Joguei no Santa Maria, depois Santa Maria fracassou. Aí eles fizeram o Além Paraíba, o Além Paraíba nós tampamos também, fomos campeão da Zona da Mata. Aí tinha um time bom, que era o tempo do Valnim, Zé Mauro, Zé Paulo. Era time que a gente enfrentava os times do Rio. Eu estive no tempo de Zequinha, o Andrade, Nunes. Eu estive no Flamengo também, fiquei uns 3 meses. Mas aí eu pensava no meu futuro. Pensava assim, eu tenho futuro trabalhando. E se eu não dar sorte de chegar a ser um profissional? Eu não vou abandonar meu serviço, não. Aí eu peguei e vim embora. Mas aí o Aristóbulo, que era o presidente, ele veio 2 vezes me buscar. Aí na 3ª vez não voltou mais não, aí eu fiquei mesmo por aqui. Eu joguei no Recreio, joguei no Ideal, joguei no time de Cataguases. Um campeonato do Ribeiro Junqueira também, em Leopoldina. Tinha um time bom, foi para lá eu, Devani, Zé Mauro. Nós disputamos, fomos campeão da Zona da Mata lá também. Eu gostava de jogar sempre de meia esquerda ou meia direita. Começou tudo, né, lá pelo Operário, né? Nós morávamos na Vila Caxias e tinha lá, onde hoje é o campo do Operário, tinha um campinho, um projeto de campinho, vamos dizer assim. E nós tínhamos lá uma peladinha e o Altair Bagdá, que tomava vez conta. E ele realmente foi nisso promissor, porque dali surgiu muitos jogadores. O interessante disso tudo é que eu vim finalizar como goleiro, mas lá eu estava como centroavante. Mas devido à minha altura sempre foi um pouco alta, e era um pouco moleirão, só deu certo realmente no gol. Aí depois nós mudamos lá para Vila Santa Rita, e já tinha o Vila Nova. E o fato bastante interessante de tudo isso é que em determinado treino do Vila Nova estava faltando os goleiros. E o treinador era o Félix, pai do Jorge Luiz, que hoje em dia trabalha na Rádio Globo. E ele me solicitou, me pediu que eu fosse para o gol em algum momento. E aí eu indo, e ele descobriu que eu tinha uma tendência qualquer, que eu andei defendendo uma bola ou outra, e ele se entusiasmou com aquilo, e foi a primeira vez que eu coloquei um meião e uma chuteira, e a camisa que ele também passou para mim. É muito interessante tudo isso. Aí começou por aí. Então, né, eu já no gol, né, e o meu pai trabalhando na fábrica de tecido, e a necessidade, evidentemente, de trabalhar, ele arruma um emprego para mim na fábrica e, consequentemente, eu teria que jogar um pouco no CIAP. Naquela época, se disputava toda uma Zona da Mata. E no meu começo, quando eu era, evidentemente, muito novo, estava na faixa de uns 15 anos, e para enfrentar essa barra toda ficaria muito difícil. Foi quando o CIAP contratou o Fachada, e um período bom, eu fui reserva do Fachada. Mas aprendendo muito, porque nas nossas viagens por toda a região,
eu fui ganhando também experiência e muitas das vezes tendo que substituir o Fachada numa partida ou noutra, né? Sempre dando oportunidade, aí nós fomos desenvolvendo. Dado esse período, apareceu uma proposta para nós jogarmos no Banhe, pelo falecido Tião Sebastião Alves, o conhecido Tião Dentucci da época, de que ele arranjaria uma vaga na Leopoldina, na época, rede ferroviária, mas depois. E aí nós tivemos um ano no Banhe, mas acontece que naquele mesmo ano que eu fui para o Banhe, que eu cheguei a jogar, ele veio realmente a encerrar as atividades. E nesse período, o Independente estava voltando. A competição Independente havia parado nesse período. Aí fomos nós para o Independente, levado pelo Cristiano Ribeiro Filho, Cristianinho. E nessa oportunidade foi uma turma de jovem. Foi eu, foi o Miúdo, foi o Fritz, é o que eu estou recordando. E lá no Independente, nós aí já fomos colocados junto com jogadores um pouco mais de experiência. Aí, no caso, Antônio dos Santos Garcia, Celso Garcia, o Massapão, é uma turma, o Haroldo, e foi por aí a nossa história na nossa cidade. Mas eis que Rosa jogava no Ribeiro Junqueira de Leopoldina, e eles necessitavam de um goleiro lá. Me lembro muito bem que o Errol indicou, foi uma luta muito grande, porque o pessoal do Independente, a diretoria, certamente não queria perder o meu concurso. Mas a proposta do Ribeiro Junqueira era bastante interessante. E nós fomos para lá. Lá nós jogamos de 6 a 7 anos. E depois desses 6 ou 7 anos que nós tivemos lá em Leopoldina, eu retorno e volto praticamente a jogar no Independente. Aí já com 35, quase 35 anos. E depois eu passei a ser o treinador do Independente. Aí nós fomos, de certa maneira, ser treinador do Esporte Clube de São José.